Eu vou dar agora, hoje, 3 dicas para você entender de alguns autocuidados que você pode ter em casa que devem fazer parte do seu tratamento, aquela sequência completa que eu disse, que tem que ser feita para você conseguir ficar boa do joelho. Mas essas dicas práticas que eu vou te dar aqui já vão começar a te ajudar com esse processo, tá? Como se elas fossem te ajudar com a fase 1 do tratamento, né? O tratamento todo tem 4 fases e o que eu vou te falar aqui vai te ajudar na fase 1 do tratamento, tá? Mas eu recomendo que você leve essas orientações aqui para o resto da sua vida. Porque para o resto da vida você vai ter o mesmo joelho, para o resto da vida você vai continuar sofrendo o processo de envelhecimento, ninguém está livre disso, e a gente precisa continuar cuidando do nosso joelho, tá? Eu me incluo nisso aí também. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que você pode fazer? Eu acho que a maioria das pessoas nem conhece, mas olha que coisa mais simples de se ter na vida. Um adaptador de vaso sanitário. Isso daqui ajuda no dia a dia, que é uma coisa de louco. Por quê? Cada vez que você senta em um lugar que é muito baixo, normalmente o vaso sanitário é muito baixo, e muita gente tem dificuldade, inclusive, para sentar e para sair dele, quando você vai fazer esse movimento, o joelho ele vai dobrar e ele vai aumentar a pressão dentro dele. E quanto mais baixo você tem que sentar, mais forçação no joelho vai acontecer, mais você vai forçar o seu joelho. Quanto mais alto for, né, não for uma coisa tão baixa, você vai forçar menos o seu joelho. Então, o adaptador de vaso é uma das coisinhas simples que você pode ter em casa para fazer esse autocuidado e você não tem noção do quanto, ao longo dos anos, um adaptadorzinho desse vai preservar mais o seu joelho, vai ajudar no combate ao avanço da artrose, vai ajudar a manter a eliminação, a dor eliminada. Isso daí, a longo prazo, é uma ajuda inacreditável para o joelho. E você vai forçar ele muito menos, tá? E é só um detalhe. Agora, outra coisa. Olha só, um sofá baixo. Eu coloquei essa foto dessa moça aí bem alta para vocês visualizarem melhor o que eu quero dizer. Quando você tem sofá baixo em casa, cadeiras muito baixas, até a sua cama é muito baixa, enfim, você é a mesma coisa do vaso. Você tem que descer demais. Olha o joelho dessa moça como está pressionado, de tão dobrado. Chega a dar agonia para mim de ver. Então, assentos muito baixos é muito ruim. Mas o sofá eu acho que é o pior, porque normalmente é onde a gente mais senta no dia a dia, né? Então, olha a diferença para um sofá de altura adequada. Isso daqui é o correto para você ter na sua casa. Como assim, Aline? Qual a diferença que eu não estou enxergando? O joelho dessa moça está totalmente alinhado com o quadril. Os dois estão, ó, na mesma linha, joelho e quadril. Então, esse nivelamento aqui deve acontecer e o pé dela está tocando no chão. Então, essa é até a altura ideal para ela. O joelho dobradinho assim a 90 graus, não está apertado demais. Então, perfeita essa posição, linda, maravilhosa e elegante, tá? O joelho está agradecendo muito. Agora, nesse aqui, o pobre do joelho está totalmente comprimido. Se você tem inchaço no seu joelho ou derrame, a tendência é que a dor vai aumentar só por causa disso que eu mostrei para vocês, da redução do espaço intervertebral. Quando você senta assim, reduz mais ainda, aperta mais ainda o joelho e o inchaço vai tender a causar mais dor ainda. Então, é outro cuidadinho fácil demais de você ter em casa, que não vai não é difícil de você ter. Aline, eu não tenho condição de trocar meu sofá. Eu amo meu sofá, não quero não sei o quê. Não tem problema. Coloca as almofadinhas ali, aquelas almofadas quadradas, que faça um empilhamento de almofada até que você consiga, quando sentar na altura ideal. Não precisa trocar o sofá, tá? São adaptações tão simples que nem para gastar muito dinheiro você não vai também. E agora eu vou falar da dica
mais importante de todas de hoje. Aline, por que é a mais importante? Porque essa dica que eu vou dar agora não vai dizer respeito só ao joelho. Vai ajudar também no quadril, vai ajudar na lombar, vai ajudar no seu sono e em tudo mais, certo? É uma dica muito, muito importante e que a maioria das pessoas não faz ideia de que tem relação com artrose no joelho. E olha só do que eu estou falando. Do colchão. Exatamente. Quando você tem um colchão que é duro demais, que as pessoas chamam de ortopédico e tudo mais, parece uma tábua. Deus me livre de um colchão desse. A sua coluna não consegue se adaptar. A gente tem curvaturas normais no corpo que precisam se adaptar. E o seu joelho vai tender a ficar desalinhado, por incrível que pareça. Ele vai sofrer uma pressão muito grande de baixo para cima. O joelho também tem uma pequena necessidade de nivelamento aí, tá? Ficar naquela coisa dura demais, além de tudo, vai ser desconfortável, certo? Em outro momento, em outra live, eu vou mostrar para vocês as posições corretas de dormir, que são uma das educações funcionais, né? Necessárias, mas aqui vamos até o colchão, tá? Vou só dar um adendo aqui, um parêntese. A posição que essa moça está deitada aí na foto, no desenho, seja lá o que for, para quem tem artrose no joelho é totalmente errada, mesmo que você colocasse um travesseiro entre os joelhos, tá? Então, vou dar mais uma diquinha aqui. Em outra live a gente vai falar sobre isso. Deitada de lado, do jeito que ela tá, bota um travesseiro entre as pernas, vai dormir desse jeito, tá errado para quem tem artrose no joelho, porque vai ser muito ruim para o joelho de baixo. Então, a posição de dormir certa de lado para quem tem artrose no joelho não é essa, tá? Importante para vocês não quererem fazer igual aí. Depois a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Aline, mas e o colchão mole demais? Ele não vai adaptar não a nossa coluna e o joelho? Na verdade, vai ser pior ainda. Pior. Por quê, Aline? Porque você vai ficar toda desalinhada, toda troncha. O colchão não vai dar o suporte que o corpo precisa para que ele tenha um mínimo de alinhamento dentro da curvatura anatômica dele. Então, você vai ficar troncha num colchão mole. E aí, o que é que vai acontecer em ambos os casos? O seu quadril vai ficar pressionado ou desalinhado. Eu tenho uma paciente que desenvolveu bursite no quadril, porque tinha o colchão duro, bursite no quadril. Então, ela estava com dor, pensando que era por causa do joelho, não era, era o colchão, tá? Então, quem tem problema de lombar, com certeza vai sofrer horrores com o colchão errado, tá? E aí, o que é que vai acontecer? O seu corpo inteiro, em algum momento, vai responder a isso. O seu ombro, a sua coluna, o joelho, todo mundo, em algum momento, vai responder a um colchão ruim, tá? Um colchão que não é adequado. Aline, qual é o colchão ideal? É um colchão que ele não é duro demais, mas ele consegue dar firmeza para o seu corpo. Então, acho que na imagem de baixo aqui, na terceira imagem, você consegue ver que a moça nem está afundada no colchão e nem está aquele pau duro. O colchão conseguiu se adaptar às curvaturas anatômicas do corpo dela. E o joelhinho nem está reto demais, porque reto demais significa que vai ter pressão na lateral do joelho, de baixo para cima. Ele está alinhado com o desnivelamento que tem, né? A nossa coxa, deixa eu explicar melhor. A nossa coxa, ela é mais grossa do que a perna, né? Coxa, perna. Parte de cima do joelho, parte de baixo do joelho. Se você tem um colchão reto demais, o joelho vai despencar, né? A perna vai descer digamos assim, aquele espaço vazio que a coxa deixa. E no colchão mole demais, ele vai ficar troncho sem um apoio ideal, tá? Então, o colchão normal ideal deu a firmeza que o joelho precisava para manter o alinhamento anatômico dele, tá?
E aí, o que é que vai acontecer? A coluna também conseguiu ficar retinha, né? O ombro conseguiu encaixar, ao invés de ficar troncho ou apertado. Então, ela ficou numa posição ideal. E aí, o que é que vai acontecer com o joelho? Você vai conseguir alinhar o seu joelho da melhor forma possível para combater o avanço da artrose, para evitar que o desalinhamento cause mais dor, né? Então, vai ser um ganho para todos os lados. Aline, só corrigindo a posição de dormir, eu já consigo ter algum resultado? Sim, já consegue melhorar. Mas se você tem um colchão ruim, não vai ser suficiente. Você precisa realmente também ter esse cuidado. Em outro momento a gente pode falar sobre essa questão também, tá? O colchão, qual é o colchão ideal? É um que seja bom para o seu peso e altura corretos, tá? Aline, eu já estou mesmo perto de trocar meu colchão, como é que eu faço? Quando você for na loja, você fala seu peso e altura e que quer um colchão com a densidade adequados para o seu peso e altura, tá? Nunca queira colchão ortopédico e sempre prefira o de molas do que o de espuma, certo? Mola vai ser sempre melhor do que espuma, tá joia? Então, ó, eu disse que ia dar 3 dicas aqui, já dei bem umas 5 ou 6, e todas elas são muito importantes para te ajudar nessa fase 1 do tratamento. Mas o que é que eu quero dizer em ajudar na fase 1 do tratamento? É ajudar a combater a dor, o inchaço e a inflamação. Mas não quer dizer que quando você terminou todas as fases do tratamento, você vai descuidar dessas coisas que eu falei aqui. Essas coisas são para o resto da vida, tá? Não é só para você, é para qualquer pessoa. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ter desgaste no joelho, todo mundo vai ter alguma dor muscular, seja do que for, raríssimas exceções. Então, precisamos desses cuidados sim, tá? Agora, quem tem artrose no joelho precisa muito mais, tá? Então, já anota aí no caderninho para você ir aos poucos adquirindo aí esses bons hábitos para te ajudar a ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal.